Esse é o Transa Podcast. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Transa Podcast. O episódio de hoje é mais um vazante, pra gente continuar pensando e investigando diversos assuntos enquanto a gente espera a segunda temporada ir ao ar, que vai ter como tema masculinidades. Inclusive, vale lembrar que a segunda temporada já está em produção e continuamos abertos a investidores e patrocinadores que queiram apoiar o Transa Podcast. E se você ainda não segue, segue a gente nas redes sociais no Mariatrica __ ou no Transa Podcast _. E se quiser, manda um áudio, e-mail, pergunta, questionamento, dica, referência, enfim, o que você quiser pelo e-mail transapodcast@gmail.com. No último episódio do Vazante, a gente falou um pouquinho sobre o erro. A gente tentou olhar para o erro como se fosse um jogo, olhando para as questões que envolvem o erro ou esses caminhos que a gente acaba passando quando a gente erra, tipo o limbo da culpa, ou as desculpas mil que a gente pede, a responsabilização e o que ela pode, tentando olhar para essas questões e ver o que elas ajudam ou atrapalham nesse processo de lidar com o erro. Por isso que no episódio de hoje a gente vai falar sobre vulnerabilidade. Inclusive, se você ainda não ouviu o último episódio, corre lá para ouvir. E depois volta aqui para ouvir esse. Ou escuta na ordem que você quiser. Eu não sei o que falar sobre esse assunto. Na verdade, se tornou o tema das minhas últimas sessões de análise, assim. Porque esse não saber, ele movimenta alguma coisa na gente, né? O não saber vira uma fome na gente. E eu fiquei me confrontando com essa fome e com esse nada. E tentando vasculhar em mim onde é que eu encontrava esses lugares, assim, onde essa palavra poderia ter correspondência. Em coisas que eu vivi, tentando entender o que a vulnerabilidade me faz sentir, ou quando eu sinto ela no meu corpo, assim. Porque tem uma coisa também, né? A vulnerabilidade é um lugar que a gente se priva tanto, a gente se defende tanto para não chegar nesse estado, para não mostrar essa via de acesso mais frágil do nosso corpo, se é que é frágil a palavra, que é como se para entrar, para olhar para isso, a gente tivesse que vasculhar e abrir muitas portas e muitas camadas da gente. E nem sempre isso é tão rápido ou tão fácil de acesso. Porque são anos ali, protegendo essa coisa, inclusive de mim. E esse episódio, ele só existe porque eu não sei o que falar sobre isso. A partir disso, eu decidi abrir a pergunta. Porque fazer uma pergunta junto me parece que já é alguma coisa. É um passo, mesmo se não for uma resposta. E para isso, eu usei o único lugar palpável que eu encontrei sobre esse tema, que foi na arte. Eu acho que a arte é um gesto de vulnerabilidade. A gente está sempre ali, olhando para o abismo. Entre a imagem e tudo aquilo que é intangível, intraduzível. Entre o que nos afeta e o que a gente faz ou cria com isso, ou o que não faz e não cria. Então, eu abri essa pergunta e convidei artistas, poetas, fotógrafos, fotógrafas, performers, pessoas que eu admiro, para dizer sobre o que é a vulnerabilidade. Qual imagem vem na cabeça quando escutam a palavra? Qual imagem forma na sua cabeça quando você escuta vulnerabilidade? Para mim vem a imagem de uma pele descascando. Sabe o recém-nascido? Aquela pele que tem um outro tecido que parece que ela pode romper a qualquer momento? Me dá gastura só de pensar. Vulnerabilidade, essa palavra não faz parte muito da minha vida, mas a imagem que me vem não é de coisa boa, sabe? É um peixe pescado se debatendo em agonia. Vulnerabilidade, para mim, carrega muito essa falta de proteção, essa falta da camada que você trabalhou para construir e poder pisar num mundo em segurança, sabe?
Alguns bichos não mostram a barriga, a não ser para pessoas que eles confiam muito. A barriga é o lugar mais frágil do corpo deles. Nossa senhora, calma senhora. Ninguém vai pegar nessa barriga, porra. A barriga é a parte mais vulnerável deles. É pela barriga que você pode ferir eles no lugar mais profundo. Por isso eles não mostram. Principalmente os gatos. Se um gato te mostra a barriga, é porque ele confia. Eu pensei numa pedra, essa coisa dura, impenetrável, e pensei nos animais como a tartaruga ou a lesma, que são moles, mas que se protegem dentro de uma casa, uma casca dura. Acho que a vulnerabilidade me suscita um pouco essas imagens. Enrijecer por conta do medo ou da falta de espaço que ela tem. Sabe aquele som estranho que faz na barriga? Eu odeio quando isso acontece. Intimidade. Intimidade é uma coisa que me deixa muito vulnerável. Falar que ama alguém, mas eu gosto. A pessoa me vendo acordando, mas eu não gosto. Quando eu tô gozando, pra mim o máximo da vulnerabilidade é fazer xixi com a pessoa me olhando, mas eu nunca deixo. Sobre vulnerabilidade, acho que a sensação que vem imagética na minha cabeça é, sabe aquele sonho que você sonha que você tá pelado e vai pra escola ou vai fazer alguma coisa ou vai trabalhar? Então é aquela coisa meio que você tá sem capa, sem armas, sem escudo, sem nada. Isso que é a minha imagem de vulnerabilidade. Quando você tá totalmente despido, nu. Cu. Eu acho que é a parte mais vulnerável que a gente tem no corpo. Aquilo que eu acreditava estar escondido quando é visto. Não saber o próprio tamanho. Me senti muito pequena, muito pequenininha. Quando na verdade pequeno é o outro. Quando eu falo espanhol, porque eu misturo com português. Hola, amigas de Transa Podcast. Soy Pilar. Y cuando pienso en la palabra vulnerabilidad, lo primero que se me aparece es como que lo asocio rápidamente a la idea de fragilidad. Como que mostrarse vulnerable para mí es mostrarse como muy expuesto al daño, pero pienso que al mismo tiempo un concepto un poco dialéctico, porque en el mismo movimiento en el que crea esta fragilidad también permite fortalecernos mucho y fortalecernos personalmente, a nosotros mismos, pero también fortalecer los vínculos. Y pienso en los vínculos como algo grande, no solo lo sexoafectivo, sino en las amistades, en la familia. Eu nunca admito que eu não entendo direito o que a pessoa fala. Quando eu posso estar vulnerável, eu me sinto muito forte. Em mim e onde ou com quem eu tô. Eu sinto a vulnerabilidade quando eu me sinto forte. E o inverso também. Eu entendo a vulnerabilidade quando eu apresento o limite. Teve uma vez que eu usei um MD e eu fiquei tão doida que eu me sentia muito exposta, muito vulnerável, e eu não conseguia mais ter controle. Eu sentia meu rosto travando. E eu tava com uma pessoa que eu amo muito. Ela me acolheu e ficou do meu lado. Me deu a mão a noite inteira. E eu tinha medo, mas eu não estava sozinha. Quando eu penso em vulnerabilidade, de cara me vem a ideia de confiança, que eu acredito que são dois conceitos que andam de mãos dadas. A confiança que a gente tem em uma ou mais pessoas acaba ditando o quanto a gente se permite ser vulnerável, né? E a nossa vulnerabilidade diante a uma pessoa acaba implicando no quanto a gente confia ou no quanto a gente quer confiar nessa pessoa, né? Qual a cor que a vulnerabilidade tem pra você? Pra mim é azul claro. A cor que é associada à confiança é o azul.
Pra mim não tem cor. Então eu fico pensando que a vulnerabilidade deve ser um roxo clarinho. Eu acho fotografar um belo exercício de vulnerabilidade. Toda vez que eu fotografo, eu gosto de esquecer que eu tenho corpo e deixar com que a câmera se apodere por mim. Ali eu posso só ver, sem ser visto. Sobre vulnerabilidade. É impressão minha ou aqui todas as pedras têm forma de coração? Eu acho que a situação mais vulnerável que eu já tive foi quando eu pari. Quando você pare, você fica muito vulnerável, Maria. É impressionante, assim, acho que... Eu não sei. Eu me sentia um bicho rugindo, assim. Se um gato te mostra a barriga... E também foi a situação que eu me senti mais forte. É porque ele confia. Eu percebi que para estar vulnerável, eu preciso saber o meu limite. Porque eu preciso saber. Eu percebi que a vulnerabilidade, ela só é interessante que exista quando existe também um limite. É como se uma coisa apontasse para a outra. Quando eu falo sobre algo que eu não sei. E é isso que eu vou fazer agora. Uma coisa que me chamou muita atenção era como que a vulnerabilidade pode ser um estado de força, quando acompanhado do limite. Foi engraçado porque eu acho que às vezes quando eu pensava em vulnerabilidade, eu pensava que tinha que ser uma entrega inteira, assim, como se eu tivesse que me despir de todos os meus filtros e deixar tudo entrar, sem nenhum critério, sem nenhuma separação. E entender que a vulnerabilidade, ela vai se fazer principalmente quando os limites estão estabelecidos, que ela de alguma maneira tem que partir um pouco de uma escolha e de um processo de filtro mesmo, me fez ver que a vulnerabilidade é um estado de força e um território que se pode conviver, assim, que a gente pode deixar a pessoa entrar, deixar com que ela acesse pontos que ela, se ela quiser, ela pode nos ferir, mas que a gente tenha confiança de que ela nos respeita o suficiente para não fazer uso disso. E por isso não pode ser um livre acesso ali. Os gatos só mostram a barriga para quem eles confiam. E a confiança é um processo que a gente vai construindo junto. E um processo que se estabelece a partir da presença do limite. E o limite que vai dar esses contornos para que a confiança seja possível e para que a vulnerabilidade seja possível. As coisas se criam a partir do limite. O limite é quase como se fosse um princípio. Porque a questão da vulnerabilidade também é que ela não vem só. Ela até vem, a gente nasce. Acho que nascer é uma imagem que para mim traz muito de vulnerabilidade. A gente nasce ali, né, nu, com a pele frágil, sem ver direito, sem ouvir direito, totalmente dependentes. Ou quando a gente está adoentado, quando a gente está, né, perto a morrer, a fazer outro tipo de passagem, a gente também vai se vulnerabilizando, vai se tornando cada vez mais frágil. A vulnerabilidade não necessariamente tem que estar totalmente ligada a uma noção de dependência, mas eu acho que ela está necessariamente acompanhada por algumas coisas. Em alguns estados de vulnerabilidade, principalmente em estados de vulnerabilidade que não são exatamente uma escolha ou que na verdade são coisas que acontecem assim, né? Se você se machuca, se quando você nasce ou quando você está adoentado, é um estado que você se depara com ele, não é um estado que você consegue escolher estar ou não estar. Se ele está, e aí você vai ter que lidar com isso. E aí é importante, inclusive, poder estar acompanhado e ser cuidado nesses lugares, né? Mas quando a gente vai pensar também em outros estados de vulnerabilidade, alguns que a gente consegue acompanhar de alguma maneira mais ou menos consciente, mas entender alguns processos de construção ou de permissão dessa vulnerabilidade, a gente entende também uma grande necessidade da vulnerabilidade estar acompanhada do limite, do filtro, das escolhas, do cuidado, de um espaço que essa vulnerabilidade ela vai sendo quase que conquistada. Eu vou confiando que eu posso colocar aqui estados que não necessariamente eu vou ter tanto controle,
ou estados que eu vou estar à mercê de outras coisas, que eu vou fraquejar, que aqui eu vou falhar, que aqui as coisas podem entrar em mim com maior facilidade. E para isso, às vezes, eu vou precisar me ancorar, me escorar. Eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar que você possa me acompanhar, que você me dê a mão e não solte. Aqui eu vou viver estados de medo, ou estados de loucura, ou estados de delírio, ou estados de choro, de posição fetal. Aqui eu vou precisar de colo, aqui eu vou precisar ser cuidada. Então a vulnerabilidade também é uma coisa que ela precisa sim estar acompanhada. E que esse lugar seja para quem está no estágio da vulnerabilidade ou para quem está acompanhando esse estágio, é um momento de muita força para as duas partes, para todas as partes. E para terminar, eu queria agradecer também a todos os meus amigos, artistas e pessoas que se dedicaram um pouquinho a compartilhar as imagens que formaram esse episódio. Seja pela voz ou pela mensagem e me concederem a gentileza de poder dar voz ao que vocês me mandaram por escrito. E eu agradeço porque pensar essa pergunta junto fez muito sentido aqui para mim. Espera que agora eu vou arriscar um espanhol aqui. Y gracias, cariño, te extraño mucho, muchísimo, te quiero mucho. Adiós, bye, tchau, gente, falou, que isso, soroco. Transa. Você acaba de ouvir mais um episódio do Transa Podcast. Lembrando que você sempre pode ouvir todos os outros episódios que estão disponíveis aqui no Spotify, sejam da primeira temporada, que fala sobre não monogamia, ou os outros episódios do Vazante, todas as aspirações e experimentações que a gente está desenvolvendo aqui. Inclusive, queria aqui fazer o convite para que vocês mandem áudios para o transapodcast@gmail.com. Esses áudios podem participar da próxima temporada do Transa, que vai ter como tema as masculinidades. Vale pergunta, relato, caso, compartilhamento de experiência, você como homem ou como uma mulher, uma pessoa cis, uma pessoa trans, enfim, me fala o que você acha sobre masculinidades, o que esse assunto desperta em você, quais são suas questões, dúvidas, investigações, pensamentos, referências, enfim. A ideia do Transa é a gente pirar junto. Então vem junto e manda um áudio pra gente. Até o próximo episódio. Bora juntos!